Obrigado, o carinho da igreja, viu? 2 Timóteo, capítulo 4. Todos os irmãos acharam? 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 18. Olha o que diz aí, ó. Quando a mim já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo antes do inverno. Porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas, só quem, irmãos? Só Lucas está comigo. Toma também a Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei ele a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, e que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às minhas palavras. Ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja cobrado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando, me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e ouvissem todos os gentios, e eu ficasse livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja ele glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Quem já conhecia esse texto, levanta a mão. Eu já preguei uma vez aqui. Eu já preguei um texto aqui falando de algumas particularidades aqui de Paulo, mas eu quero pregar novamente, mas falando de um outro ponto de Paulo. O texto, o tema, né, nos invernos da vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo aqui estava preso em Roma, né, ele tinha sido preso. O apóstolo Paulo fazia muitas viagens missionárias, né, e aqui ele já estava quase no fim da estrada dele. Se você ler, se tiver um subtítulo aí nesse texto da sua Bíblia, diz assim: Paulo percebe a sua morte. Então Paulo começa a perceber que está chegando o tempo dele. Ele já estava viajando há muito tempo, ele pregava o evangelho há muito tempo, mas ele sofria, não é porque ele estava doente não, ele sofria ameaça de morte constante, e ele já estava pressentindo que perto estava a morte dele, e ele começou a sentir isso na sua alma, e juntamente com esse sentimento de frieza, de tristeza, de angústia, estava chegando o inverno em Roma, e o inverno era muito rigoroso, e Paulo então não estava só com medo do inverno meteorológico, ele também estava com aquele medo do inverno, da solidão, da frieza, da distância das pessoas. E talvez você esteja passando exatamente a mesma coisa. O inverno chegou, e talvez já faz um tempo que o inverno também da solidão, da tristeza chegou na sua história. Paulo era um judeu convertido. Das 27 livros, né, do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas, e das 13, ele escreveu muitas delas, né? Uma boa parte delas, se eu não me engano 7 ou 8, foi escrita em prisões. A maioria das cartas que Paulo escreveu foi em prisão. Estou falando tudo isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente gosta de fazer algo, de trabalhar, de dar glória, ou escrever alguma coisa no Facebook, quando tudo está bem. E às vezes quando a gente está passando algum aperto, a pessoa não se vê mais. Na verdade, a situação, o problema mostra a fé de cada um. Quando a pessoa passa num problema, mostra se ela é de fato cristã ou não. E o apóstolo Paulo tinha algo a falar, né? No finalzinho dessas viagens, Paulo foi escrever as suas últimas cartas, né? Epístolas são cartas. As últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu se chama 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Se você ler depois aqui do capítulo de 2 Timóteo, o próximo livro que vem é Tito. Essas foram as últimas cartas do nosso apóstolo Paulo, que um dia nós veremos ele na glória, amém? E se Deus quiser, a gente vai ver Paulo, Davi e tantos outros, e eu e você vamos estar lá em nome de Jesus. E ele escreveu essas últimas cartas. Então se você, olha, toda vez que você estiver lendo
Essas cartas você vê as últimas palavras de um homem que estava prestes a morrer. E não era morrer porque ele estava doente, torna a falar. Ele estava sentindo que perto estava toda aquela perseguição. Irmão, sabe por que eu falo isso? Porque às vezes estão acontecendo muita história na sua vida e você diz, não está fácil, pastor. Eu não sei nem se eu vou no culto. O apóstolo Paulo, se tivesse culto, ele ia. É que ele estava preso, é que ele estava na cadeia. Só que ele fazia o culto dele, ele pegava lá as penas dele e pegava lá os papéis e começava a escrever essas cartas que chegaram até a mim e a você e nos abençoa tanto. É uma bênção o testemunho. Por isso que quando você está passando algo e você consegue escrever nas redes sociais, você está passando algo e consegue fazer um testemunho, alguém vai ser abençoado com aquilo que você falar, com aquilo que você escrever. Então não silencie. Você é a igreja de Jesus, não silencie. Não existe profeta calado. Uma das vezes que o apóstolo Paulo escreveu, eu vou pedir para o pessoal ir pegando enquanto eu vou falando, Filipenses capítulo 1, você não precisa abrir não, o pessoal vai pegar aqui. Filipenses capítulo 1, do verso 19 ao 21, vamos ver o que ele escreveu, passando em situações difíceis, né? O que acontece no inverno? Tem gente, quem gosta do inverno? Vamos ver, levanta a mão. O resto não gosta, vamos ver, quem não gosta? Vamos ver, levanta a mão, vamos ver. Tem mais gente que não gosta, né? O inverno, alguém fala assim, pastor, o inverno é bom para ficar dormindo, mas dá tempo que o outro dia levantar, né? Trabalhar, sair para a lida, né? E tá tudo certo? Tá certo? Deixa eu ver se é isso. Filipenses 1, 19. É isso mesmo. Vamos lá, do 19 ao 21. Olha o que diz aí, ó. Eu vou ler aqui para não ficar diferente aqui, ó. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Na vida ou na morte, glorificarei a Cristo. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, e morrer é ganho. Irmão, isso aí é a palavra de alguém que estava resolvido com a sua vida. Quando a pessoa começa a temer a morte é porque ela não está resolvida ainda. Eu também não quero morrer, irmão, mas se você tiver a fio da morte, você tem que morrer valente. Se você de fato serve a Cristo, se você de fato nasceu de novo, você diz, olha, está muito difícil, eu queria ficar por aqui ainda, tenho os filhos para cuidar, eu tenho muita coisa a fazer, mas se chegou a hora, você tem que bravamente, com dignidade dizer, eu vou com a minha vida, desse jeito mesmo, glorificar a Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo é alguém que deixou exemplo para mim e para você. Então há tantas pessoas que não gostam do frio, né? E às vezes até incomoda para alguns, né? Alguns até incomodam mesmo com o frio. Mas na verdade o frio é necessário. Se eu estava vendo os benefícios do inverno, tem vários benefícios do inverno, né? Mas se não vir, alguns falaram, pastor, fala que não tem. Puxa vida, para que serve o frio, né? Mas na verdade, se não vir o inverno vem, cai todas as folhas, a árvore fica feia, né? Fica aquela árvore cinzenta, né? E vai cair nas folhas, mas logo está chegando a primavera. Né? Logo está chegando. Então o inverno prepara. Se não tiver inverno, não vai ter colheita. E vou dizer uma coisa interessante que o inverno faz de mim e você também, o inverno espiritual. Às vezes alguém está olhando eu e você, está tudo bonitinho assim, de repente o inverno, a tribulação, o problema vem e tira toda a folha. Aí quando alguém olha para mim, para você, olha literalmente quem nós somos. Alguém diz, aquele ali é o irmão? Mas ele está meio desarrumado, não cada roupa. Está meio para baixo, está caído, sim. Essa é a vida realmente daquele irmão. Ele está passando algumas dificuldades. Mas logo, com certeza, virá a primavera. Logo virá as flores. Logo virá os frutos. O tempo do inverno vai passar. O apóstolo Paulo sabia também que não só aquele inverno passaria, mas o inverno da saudade também ia passar, da tristeza. Assim como as árvores ficam desnudas, né, no inverno, nos invernos da vida também, o nosso eu é refletido, nosso eu fica às claras. Por isso que não reclame quando alguém olhar para você e admirar de algumas situações. Você diz, eu estou passando nos invernos aí, mas logo, logo vai florescer. O diabo pode tirar uma flor, mas jamais roubará a nossa primavera. Jamais, né?
Logo, logo vai tudo florescer, né? Irmãos, e algumas coisas acontecem. O apóstolo Paulo, ele nos traz ensinamento grandioso. Eu fiquei pensando em preparando o texto, né? Trazendo outro enfoque. Muitas das vezes o inverno acaba chegando na igreja, inverno espiritual, né? E eu gostaria que você tivesse aí, nós lêssemos alguns versículos do qual nós não lemos. Quem está no capítulo 4 aí, cadê? Está no capítulo 4 aí? Vamos ler do 4, do 1 ao 5, são 5 versículos que nós não lemos, né? Vamos ler o que o apóstolo Paulo fala antes daquele texto que nós lemos na mensagem. Vamos ver o que ele diz. Olha o que ele diz aí. Ele está falando com Timóteo. Por isso que ele diz, exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta. Está escrito repreende, irmão? Tá. Eu achei que era só na Bíblia de pastor que vinha essas palavras difíceis assim. Repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo a sua própria cobiça, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra bem o seu ministério. O que o apóstolo Paulo estava fazendo, irmão? Timóteo era como se fosse um filho dele, filho na fé, um discípulo fiel. E ele estava dizendo, olha, está chegando o meu tempo, mas Timóteo não para não. Timóteo não perde a direção. Timóteo continua pregando o verdadeiro evangelho. Timóteo, vai chegar o dia que as pessoas não vão querer ouvir o evangelho. Vai chegar o tempo que as pessoas vão aceitar de tudo. Vai chegar um tempo que a igreja vai aceitar adultério, vai aceitar casamento homossexual. As igrejas vão começar a se dobrar e vão ajustar, mas tu, porém, fica na verdade. Era isso que ele estava falando. E não estava mandando a igreja ficar com falta de amor, irmão. Quando a gente fala aqui de algumas situações do que estão falando na mídia agora, alguma pessoa, puxa, vai falar de novo, vai falar dos transgêneros, vai falar. Irmãos, a mídia continua fazendo as pessoas, e principalmente a igreja de Jesus, parecer um bando de criança. Mas nós sabemos a palavra da verdade que nós carregamos na mão. Amém? O mundo e tudo que existe foi ideia e criação de Deus. A primeira instituição que Deus fez, ele estava lá, foi o casamento. E lá tinha macho e fêmea. Lá estava, porque senão não ia originalizar as famílias, não ia existir sociedade. Não é tão fácil da gente entender. Nós conseguimos amar aqueles que fazem algo errado, como eu e você fazia. Conseguimos amar. Amar não quer dizer aceitar tudo. Amar quer dizer eu amo a pessoa, como Deus nos ama, mas Ele não aceita o meu pecado. Se eu tiver em adultério, Deus me ama, consegue me amar. Ele aceita o que eu estou fazendo? Não. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E a gente tem que aprender isso. Irmão, esse tempo que o apóstolo Paulo estava falando e com medo, chegou agora. Onde as pessoas vão dando comichões. Começa a falar, a pessoa passa a mão no celular. Alguém, irmão, eu vou em igreja pregar por aí, a pessoa às vezes está no culto, a mensagem, alguém está assim, com o celular. Aí tira uma selfie aqui da metade da turma que está sentado com ele. Aí se você conhecer a pessoa, se você for amigo da pessoa, naquela mesma noite ele tirou quem que estava com nós no culto hoje. Mas estava correndo a mensagem. Estava correndo a mensagem. Eu sei que às vezes a gente está no culto, a gente tira foto aqui, o pessoal está cantando. Eu entendo que algumas vezes assim, mas se deixar, a gente vai se perdendo. Vai se perdendo, a gente esquece que a gente estava na presença de Deus. É ou não é, irmão? Se deixar o celular, eu já vi a pessoa está conversando, eu falo, a pessoa está conversando com a pessoa, diz, não, pode falar. Não, não, é só um minutinho. Ela perdeu a conversa daquela pessoa, às vezes é do filho, às vezes é do amigo, às vezes é do trabalho. A pessoa já viu o perfil daquela pessoa, diz, não vai dar. A pessoa dá mais atenção à rede social, não vai dar. Irmão, está chegando o tempo onde as pessoas teriam comichões nos ouvidos. O apóstolo Paulo só não falou que ia estar no WhatsApp. Ele só não falou que ia estar nas redes sociais. Ele só não falou que a pessoa ia falar assim, não vai dar para mim ouvir, não, eu vou levantar, eu vou embora. Só não falou isso. Mas as pessoas iam começar a não querer ouvir. Sabe por quê? O legal é ouvir assim, não tem problema, não tem nada a ver. Deus quer o coração. É mentira. Deus espera de mim e de você que o honre como Deus. Deus espera de mim e de você aquilo que está escrito nos 10 mandamentos. Que você honre a palavra, que você ame a Deus acima de todas as coisas, que você honra pai e mãe, que você não cobice nem a mulher, nem as coisas, nem o que o outro tem, não tem inveja. Deus espera que eu e você assumamos uma posição assim, irmão.
E você pode dar qualquer outro nome para um problema que você tiver, mas você tem que falar assim, é pecado. Você pode falar, não é que é inveja, é que eu admirei. Irmãos, começa a colocar nome em algumas coisas que você está passando. Aí você vai ver e dizer, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Porque às vezes a hora que a gente fala assim, isso aí é pecado, você diz, eu preciso pedir perdão a Deus. Eu preciso pedir perdão a Deus. Nós vimos o pastor Antônio Valente aqui dizer isso. Que alguém fez algo e ele querendo perdoar a pessoa, não conseguia perdoar. A mulher dele disse, você precisa liberar perdão. Você precisa quebrantar o coração, perdoa ela. Irmão, é a luta que nós falamos aqui, a luta do ser humano vai ser a vida inteira. Sabe qual que era a maior luta de Paulo? Era não se tornar Saulo novamente. A luta de Paulo até o último dia, ele não se voltar a ser Saulo. Porque o Saulo era violento, o Saulo matava as pessoas, o Saulo não gostava dos cristãos, o Saulo tinha orgulho, o Saulo achava que ele era certo. Mas um dia ele encontrou a cruz de Cristo, um dia ele mudou a sua história, e ele era pregador do Evangelho. E a vida inteira Paulo lutou para nunca mais voltar a ser Saulo. É a minha luta diária, nesses 28 anos, a não voltar a ser o Marco que eu tinha 16 anos atrás, com tanto lixo e tanta bagagem que eu carregava. Eu imagino que a luta sua também é ou não é? Até o último dia, meu irmão. Então não tem essa história que tem sabor de mel, que é vitória, que é vitória. Não tem não, é luta, é batalha até o último dia. Até o último dia vai ser batalha. E os invernos vai chegando na igreja também. Sabe o que acontece? As pessoas vão ficando frias. As pessoas vão querendo não mais buscar a presença de Deus. Fala de oração, a pessoa não vem. A pessoa diz, não, já orei, né? Acha que é muito, já orou 20 minutos, acha que é muito. Não, já orei. Eu já escutei 5 mensagens do Silas Malafaia, 4 mensagens não sei de quem. Mas você precisava buscar Deus. Você precisava parar um pouquinho para Deus falar com você. É interessante você ouvir algumas mensagens, sim. Mas a hora que você entra na presença de Deus para falar com Ele, o coração quebranta. Quando você para um minutinho e diz assim, eu vou parar um pouco para falar com Deus. Como fez os irmãos do louvor aqui, para um pouquinho, você para um pouquinho. É meu, somente meu, todo o trabalho. Você fala, Deus, como Deus é grande. E quantas vezes a gente para na vida? Se você leu hoje o devocional vai falar para você parar um pouco. O devocional de hoje, domingo, do pão diário, falar para você parar, para que algumas coisas você observasse na vida. E quando nós estamos correndo, dinheiro, família, preciso fazer tanta coisa, esquecendo que um dia nós vamos ficar sem salvação se a gente ficar correndo assim. Os louvores são mecânicos. Quando o inverno chega na igreja, os louvores são mecânicos. A pessoa canta porque já conhece o hino. E ela começa a cantar, mas só que o coração está pensando quanto que foi o jogo. Não vê a hora de sair só para conversar com alguém quanto que foi a final. E não vê a hora de sair porque ela combinou com alguém que ela ia sair depois com aquela pessoa. E ela vai cantando só mecânico. Porque grande és tu. E ela fica frio. Porque essa pessoa é feliz. Mesmo, a pessoa que fez o último canto aqui que o pessoal cantou, lindo o culto, o louvor. Lindo Jesus. A pessoa que fez, irmão, com certeza ela não estava pensando no final do jogo. Ela estava adorando a Deus, ela falou, lindo Jesus, sabe por quê? Um dia ele foi livre das drogas, um dia o casamento dele foi mudado, um dia Deus perdoou ele, um dia tirou o peso das costas dele e diz, lindo Jesus, mudou a minha história. Mas vai passando o tempo, a gente vai ficando com a cara enrugada, parece que a gente foi batizado num pote de vinagre, a gente vai ficando meio azedo, e vem para a igreja quieto, o pessoal aqui louvando, suando a camisa, glorificando a Deus. E a gente parece estar louvando um Deus morto. Está na hora de eu e você encher o coração do fogo do Espírito Santo, tirar o gelo da alma. Sabe por quê? Muito de nós era para estar morto. Muito de nós era para estar morto pelo crack. Muito de nós era para estar morto com doenças venéreas. Muito de nós era para estar morto por causa de traição. Muito de nós era para estar morto. Muito de nós. Tanta situação, Deus reverteu a história, mudou a história. Não é para estar aqui rejubilante, não é para a gente entrar aqui dando glória, é ou não é? É ou não é, irmão? Mas então às vezes a gente entra aqui e senta só para assistir o culto, como falou Davi. Não dá para vir para assistir o culto, eu vim para cultuar a Deus. Mas de fato, viu, irmão, que haja no seu coração alegria, amém? Que você não seja só espectador. É difícil, às vezes você conversa com uma pessoa, às vezes a pessoa é cristã, é difícil você escutar da boca dela um glória a Deus. Você fala algo para ela assim, ela fala, que bom, né?
Irmão, está na hora dos cristãos ter dizer assim, ó, glória a Deus, aconteceu isso na sua história, glória a Deus, foi a mão de Deus que mudou a sua história, foi a mão de Deus que guardou a sua vida. Eu conversei com uma pessoa, a pessoa dizia assim, olha pastor, e olha, era para mim estar morto, mas Deus mudou a história, falando comigo no WhatsApp, eu falei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, se era para estar morto e não está, foi Deus que entrou na história dele, e tem que ser assim mesmo, irmão. Só que a gente fica buscando o tesouro dessa terra aqui. Irmão, esse corpo aqui um dia vai embora, irmão. Vai envelhecer, vai virar pelanca. Você pode fazer musculação, pode fazer academia. Você vai lutando quanto tempo, chega uma hora que a academia não dá mais. E não vai ter jeito. E aquele corpinho que a gente tenta tanto deixar arrumadinho para ficar arrumado, para não parecer idade, mas um dia vai embora. Se a gente estiver apegado nesse corpo aqui, a gente vai ficar. Se a gente ficar bem, só quando a gente estiver bem, a gente vai ficar, porque a nossa alegria não pode estar em algo que a gente tem, no dinheiro, ou no carro, ou numa casa, ou porque alguém te acha muito belo. A sua alegria tem que estar porque um dia Cristo morreu no seu lugar, mudou a sua história, e um dia nós vamos sair aqui e vamos morar na glória. O apóstolo Paulo tinha um senso de dever cumprido. Olha o que ele diz aí, é um versículo costumeiro: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Qual combate é esse, irmão? O combate da renúncia. O combate da renúncia. Vou pedir para os irmãos também colocar aí um texto, Efésios 4, do 24 a 32. Se você não precisa pegar aí não, o pessoal vai pôr aqui atrás. Qual combate é esse? O combate de renunciar ao pecado a todo momento, irmão. Irmão, se prepare, porque Cristo vai voltar a buscar a sua igreja. Se prepare, querido. Se prepare. Eu fui chamado jovem ainda, com 16 anos. Eu tive que abandonar o sexo fácil. Eu tive que abandonar o tempo da juventude, que alguém diz assim, ó, tem que aproveitar na juventude. É conversa. Na juventude você tem que aproveitar para estudar, para você conseguir almejar alguma coisa, porque a sua família vai precisar. Mas essa história de que tem que aproveitar, a pessoa vai aproveitando, chega um tempo que ela não é mais feliz no casamento. De tantos relacionamentos que ela tem, ela não consegue mais ser feliz nos lugares. Olha o que diz o texto de Efésios, qual o combate do qual estava falando o apóstolo Paulo. Efésios 4, do 24 ao 32, vamos estar lendo aí, ó. E vos revistais, ou seja, se vista, como falou o pastor Antônio Valente, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Volta aí. Irmãos, ó, só aí nesse versículo já ficava assim, ó, como que faz para ir na igreja? Pode ir na igreja qualquer um? Pode. Como que faz para servir a Deus? Para servir a Deus tem que ser nova criatura. Para servir a Deus tem que ser uma nova pessoa. Você pode assistir o culto quantas vezes quiser. Se você falar assim, eu quero ir para o céu, você tem que ser novo homem. Você tem que mudar o seu coração, ter novos valores. Lutar com o velho homem. Se você vivia direto na bagunça, você diz, eu tenho que quebrar o meu coração e voltar a ser uma pessoa diferente. Segundo Deus e criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Não tem mentira branca, irmão. Mentira é mentira. Irai-vos e não pequei. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmão, a Bíblia diz para você até se irar. Mas toma cuidado, tem equilíbrio na hora de você falar. Porque se você pecar, você vai logo e pede perdão. Não deixa pôr o sol sobre a sua ira. Ou seja, não deixa passar muito tempo com aquele problema. Não deixa passar muitos dias, resolve logo. É isso que a Bíblia manda dizer. O apóstolo Paulo lutava para isso. Não deis lugar ao diabo, porque se você der, é um lugarzinho só que ele colocar uma cunha, ele abre a porta. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Amém, irmão? Olha, eu estou ganhando cesta básica da igreja, glória a Deus pelo trabalho social. Mas sabe o que tem que pôr no coração, irmão? Mês que vem sou eu que vou ajudar, pastor, porque Deus está abrindo umas portas. Sou eu que vou sair para trabalhar, e eu tenho que ganhar com a minha própria mão. Eu vou lutar junto, eu vou caminhar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou uma palavra errada, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Irmãos, o cristão tem que ter uma palavra moderada. O cristão não pode ser igual a qualquer um, irmãos. Eu entendo que nós estamos aí no trabalho, todo mundo nos vê igual, mas a hora que tiver uma conversa, a sua conversa, a minha conversa tem que ser diferente. A hora que tiver uma discussão, a sua discussão tem que ser diferente. Você pode até pôr seu ponto de vista, mas você não pode ser sem educação, grosseiro, mal educado, com palavras torpes, com palavras de baixo calão, de que alguém vai dizer, poxa vida, ainda fala que serve a Jesus. A gente vai brincar de bola, você quer conhecer o cristão, é na bola, irmão. Homem, né? Eu sei que tem mulher que joga bola também.
Mas vai jogar bola, contato físico. Bateu, se a pessoa virar, depende do jeito que ela virar, você vê se ela é ovelha ou se é bode. Depende do jeito que ela virar, você diz, não converteu não. O coração ainda está antigo ainda. E quando o coração está novo, sente a dor, é difícil, mas a palavra é outra. Vai falar, querido, não faz isso não, que ficou ruim, mas não vai ficar para brigar. Quando a pessoa se levanta e diz, peraí, deu 5 minutos, eu vou dar os 5 minutos para Jesus, essa pessoa não mudou ainda não. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada dentro de vós. Irmão, olha aí, irmão. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentro de vós. Irmão, não dá, irmão. Não dá para a gente vir na igreja e não poder ver as irmãs aqui. Irmão, não consigo ficar vendo. Irmão, está na hora de você curar o seu coração. Vai ter mulher e homem em qualquer lugar no mundo. A gente pode segurar a onda, a gente pode voltar, continuar sendo Paulo, não voltar sendo a criatura antiga. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmão, isso aqui é um relato de como você deve viver em Cristo. Aprender a perdoar, deixar de lado a ira, é fácil? Não é fácil. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate. Ou seja, eu lutei toda a minha vida para não voltar a ser Saulo. Cada vez que o Saulo queria vir de Saulo, fica aí Saulo, eu sirvo a Jesus, eu sou Paulo de Cristo. Amém? Agora, há aqueles que não prestam atenção na mensagem, sabe por quê? Porque dá comichão no ouvido, não quer ouvir a palavra. Aí diz, pastor, eu estou passando tanto problema, sabe por quê? Ouça a voz do Espírito Santo. Se você tem ouvidos, a Bíblia diz, ouvi o que o Espírito Santo diz às igrejas. Olha que o apóstolo Paulo fala mais ainda. Ele diz assim, no verso 9, olha o que ele diz no verso 9. Quem está aí no texto diz assim, procura vir ter comigo antes do inverno. Quem tem essa tradução? Tem alguém que tem essa tradução antes do inverno ou não? Não tem. O inverno estava chegando. Ele diz, procura logo vir comigo antes do inverno. Aí ele diz assim no 10, porque Demas me abandonou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Olha o que diz lá no verso 14, vamos lá no verso 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Sabe o que aconteceu, irmão? Esse pessoal era tudo líder de célula junto com Paulo, só para você entender. Paulo estava pregando o evangelho missionário, e Alexandre e Demas eram pessoas que ajudavam ele a pregar o evangelho. Os dois abandonou ele. Demas abandonou por causa do mundo. Não aguentou o repuxo, a perseguição era grande, ele abandonou a Cristo e foi embora. Só que Alexandre, sabe o que aconteceu com Alexandre, irmão? Ele ficou com tanta bronca de Paulo, ficou com tanta bronca, que começou a lutar contra o Paulo. Ele começou a ser uma pedra de tropeço para Paulo. Tudo que Paulo fazia, ele ajudou até a prender a Paulo. Paulo diz assim, ninguém me ajudou. Alexandre foi contra, ele diz, não pode mandar prender esse homem. Ele de amigo virou inimigo. Irmão, olha o que Paulo estava passando. Paulo estava vendo que estava chegando perto da sua morte. Estava preocupado que as pessoas já não davam mais ouvido à palavra. Já estava preocupado. Vê se não é o presente século. As pessoas já não querem ler a palavra. Coisa mais difícil é você entrar numa casa sem encontrar uma Bíblia. É a coisa mais difícil. Se você for em algum lugar, alguém chegar com a Bíblia na mão, aquilo é motivo de todo mundo olhar assim, A pessoa assusta. Chegar com a revista Playboy, ninguém fala nada. As pessoas veem vídeos pornográficos dentro do ônibus. Eu estava uma vez na praia, nós estávamos indo de balsa, e tinha um camarada assistindo o vídeo dentro da balsa. Um monte de gente olhando. Criança, mulher, ninguém manda o cara parar. O cara acha normal. E se alguém passar a mão numa Bíblia ali, com certeza alguém fala, não, o que aconteceu? Olha que geração que nós estamos vivendo. Olha que geração que eu e você, nós estamos vivendo nessa geração aqui, onde as pessoas não têm mais escrúpulos, não têm mais domínio do que está acontecendo. E as pessoas abandonaram Paulo. Eu estou falando tudo isso porque às vezes você está passando por momentos como esse, de achar assim, está sendo difícil para mim. Chegou o inverno na minha casa, chegou o inverno na minha alma, eu tenho perdido algumas coisas, até os meus amigos têm me abandonado. Até as pessoas que estavam perto de mim estão contra mim. Paulo estava nessa mesma situação. Mas, irmão, o interessante é que o que aconteceu com o Alexandre aqui, ele começou a pregar um evangelho diferente de Paulo. Ele começou a dizer assim, o que Paulo está falando é mentira. Irmão, preste atenção no que eu estou falando. Jesus está às portas. Sabe o que acontece?
A pessoa está vivendo uma vida promíscua, um namoro afogueado, está vivendo e acha que não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque ela vem na igreja e sente uns arrepios. Nossa, eu fui na igreja, aleluia, senti uns arrepios, estava tão gostoso o culto lá. Deus é tão bom, né, mãe? Deus é tão bom, né, pai? Deus é bom, mas Ele observa todas as coisas. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. E as pessoas vão se esquecendo. Coloca os seus prazeres acima daquilo que é a lei maior de Deus. A Bíblia diz assim: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscai ser santo. Não está na hora da igreja acordar. É gostoso vir cultuar a igreja, cultuar a Deus aqui na igreja. Eu falo sempre para o meu menino, eu falei, filho, a igreja é livre, a gente é feliz, a gente dá risada, brinca, mas não esquece que a igreja é o lugar onde a gente vai buscar a Deus. Tenha reverência no culto. Fale com Deus. É 1h30 só. Ouça a Deus. Quem dera a gente pudesse ter tempo como esse que nós estamos tendo agora, mais vezes na semana, para ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Tem muita gente que não sabe a verdade que você está ouvindo aqui. Tem muita gente que às vezes vai morrer amanhã e não ouviu ainda a verdade do Evangelho. Vai morrer sem salvação. Vai morrer sem saber a verdadeira palavra. Irmão, a nossa fé tem que ser uma fé inteligente, não uma fé ilógica. Daquelas pessoas que falam amém para tudo. Quando eu falo uma fé inteligente, você pode abrir a sua Bíblia. Se você não está acreditando em algumas coisas, tenta pegar a raiz das palavras do que eu estou lendo aqui. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Pega lá, procura no Google. A gente procura tanta coisa no Google. A gente procura receita para a gente fazer comida. A gente procura como fazer um trabalho no serviço lá. Eu vou procurar o texto que o pastor leu. Vou procurar como que foi a raiz daquele texto. O que aconteceu? Procura lá 2 Timóteo, capítulo 4, no Google depois. Como que aconteceu? Aí você vai falar, poxa vida, o que aconteceu com Paulo? E o que ele estava falando? Estava tendo heresia no meio do caminho. Sabe o que é? Pessoas pregando o evangelho errado. Irmão, eu peguei de manhã hoje, eu ia pegar a palavra do pastor Danilo de manhã no domingo, e eu liguei meia hora antes a televisão. Aí eu peguei um pessoal falando. Parecia que estava vendendo na feira, né? Aqui com nós, porque aqui começou a passar iate, passava iate, avião, passava Mercedes. Olha só, isso aqui é possível, se você estiver na corrente dos empresários, isso aqui é possível, você vai ficar milionário. Eu disse, que evangelho mentiroso é esse? Jesus nunca chamou ninguém para ficar rico. Jesus nunca chamou ninguém colocando foto de iate, foto de avião, dizendo, não, vem aqui para o evangelho, você vai ficar milionário, vai ficar feliz, tudo o que você quiser você pode fazer. Isso quem falou foi o diabo. Ele levou Jesus no pináculo do templo, está dizendo assim, está vendo isso aqui? Ó? Tudo isso aqui é meu. Falou para Jesus, irmão, não era para mim, para você não, era para Jesus que ele queria tentar. Olha só a audácia. Está vendo isso aqui, ó, esse mundão aqui? Está vendo? Tudo é meu. Te darei tudo se prostrados me adorarem. Você já sabe a resposta de Jesus. Para trás de mim, Satanás, não tentarás o Senhor, seu Deus. Irmão, você está pronto para recusar, irmão? A pessoa chega na loja assim e fala, ó, se você quiser, nós vamos trabalhar assim, ó, mas ó, tem que fazer isso, um caixa 2, você fala, não quero. Não, mas ó, vou triplicar o seu salário, você vai ganhar um por fora, você diz, eu não quero. Ó, você pode, não quero. Está na hora de você falar, não vou dobrar. Não dá para dobrar diante de Satanás. Já não tem problema. Um namoro assim, não tem problema. Deus ama o amor. Mentira! Deus espera que você coloque uma aliança mesmo, um anel, homem e mulher, e tome uma posição. Chega o dia. Enquanto está namorando, um não tem direito do corpo do outro. A Bíblia diz que não tem direito. Só vai ter direito depois do casamento, irmão. É assim, irmão. Só que são palavras que as pessoas não querem falar, nem ouvir mais. Nem ouvir. As pessoas querem ouvir, é vitória. Deus está te dando vitória, agora você vai ficar milionário. Aí alguém diz, vai ficar uma benção. A Bíblia diz que nós somos corrigidos aqui, para não sermos condenados com o mundo no último dia. Que você sair desse culto dessa noite e diz assim, ó, glória a Deus, porque eu ouvi essa palavra. Graças a Deus, que os pastores da minha igreja têm compromisso com Deus, e não com o comércio que estão fazendo nas igrejas. Você pode agradecer a Deus, nós somos falhos, mas nós não vamos se dobrar ante ao mercantilismo que estão fazendo com o Evangelho, trocando o Evangelho de Jesus Cristo por tanta coisa. Olha o texto aí, ó. Vamos pegar, o pessoal vai pegar 1 Coríntios 6,10. Olha os textos aí, irmão. Alexandre estava pregando um outro evangelho, não deixava Paulo pregar o evangelho. Mas olha o evangelho que Paulo pregava.
Olha o que diz o texto. Diz assim o texto, um versículo antes, ó, não erreis, nem os ladrões, não sabeis os injustos, não hão de herdar o reino de Deus, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Está lendo aí, irmão? Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pode voltar ao versículo. Olha aí, irmão, o último lá. Aí, ó. Esse mesmo. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Nem os devassos, nem os idólatras. Está aqui, irmão. Não é palavra de pastor, irmão. Alguém diz, não, essa palavra quando foi escrita, irmão, procura a raiz da palavra lá. Procura no Google. O que quer dizer devasso, o que quer dizer idólatra. Idólatra é aquele que adora a imagem mesmo. Coloca a imagem na frente de Deus. É isso mesmo. Não é conversa de igreja de crente. É conversa da Bíblia, da palavra de Deus. Nem os adúlteros. Não dá, irmão. Não está casado ainda? Não pode ter relação sexual. É simples. Qualquer pessoa sabe. Qualquer criança, um pouquinho já de 10, 12 anos, já sabe. Quando está casado, vai morar junto. Quando não está casado, era bom não morar junto. Nem os efeminados. Irmãos, os sodomitas, irmão. Sodoma e Gomorra foi conhecido pelo pecado que tinha do homossexualismo e também das injustiças que faziam naquele lugar. Assim era conhecido também Sodoma e Gomorra. Nem os ladrões. Roubar nada, meu. Nada. Não dá para roubar em lugar nenhum, no trabalho. Não dá para, olha, aí eu facilitei. É porque eu estava no trabalho lá, a mulher pagou pouco para mim, eu levei um pouco de tinta embora, eu levei uns documentos embora, eu levei um pouco de fruta embora. Irmão, roubar é roubar. É tirar aquilo que não é da gente. Os avarentos, amantes do dinheiro, preso ao dinheiro. Você pode dar outro nome, você diz, não, eu sou uma pessoa resguardada, eu sou uma pessoa que eu estou assim bem segura. Você pode dar o nome que for. Se você perceber que o dinheiro está mandando em você, você não consegue mais se controlar, e você está perdendo família, amigo, até o tempo, a saúde, você diz, eu estou ficando avarento. Nem os bêbados, irmão. Está escrito aí, irmão. Pastor, mas nós podemos fazer isso, podemos beber um pouco, podemos beber muito. Olha, a Bíblia diz que não pode se embriagar. Olha, não pode isso, irmãos. A Bíblia diz mesmo, para não se embriagar. A Bíblia diz assim, ó, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em outras passagens, olha, receita, tome um pouco de vinho para que seja fulano melhor um pouco dos rins, né? Irmãos, não vou ficar aqui falando a noite inteira. Mas, pastor, mas qual que é o equilíbrio? O equilíbrio era melhor você não beber. Sabe por quê? Porque ninguém sabe a moderação. Ninguém sabe. Se for moderado, pode. Mas aquela pessoa que foi presa no álcool, sabe o que ela faz? Hoje ela toma meio copo desse. Ela diz, não fez nada. Fez menos mal do que tomar uma Coca-Cola, que é cheia de tanta coisa, que está acabando por dentro, refrigerante. Só que hoje ela tomou meio copo. Amanhã esse meio copo não é mais limite para ela toma um copo. Aí ela compra 2 garrafas. Aí chega um dia, a família está destruída novamente, porque Paulo voltou a ser Saulo, porque ele não conseguiu equilibrar. A primeira vez ele caiu da mesma forma. Não é mentira do inimigo. Quando a pessoa namora muito novinho, a moça vai, está toda abotoada. Terceiro encontro, abre um pouco o botão. No quarto encontro, o segundo botão não é mais limite. No sexto encontro, do jeito que está contando história dentro da escola de como que foi o motel. E assim que está a geração hoje. Tem pai dizendo assim, é melhor deixar namorar em casa, né, pastor? Porque você já viu, né? Essa geração está se dobrando. Esqueceu da palavra de Deus. Estamos lendo aqui, irmão. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não tem outra palavra para falar, querido. Não tem outra palavra. A palavra não diz, faça o que der vontade, o que der prazer. A palavra não diz isso. A palavra diz, vai ficar de fora. Ei, pastor, mas eu sou muito novo para morrer. Nós já perdemos bastante jovem esse ano, já, infelizmente. Infelizmente. Estava falando ontem com um amigo, nunca se viu. Um pessoal da área da saúde falou aqui, que estão abismados com tanto caso de câncer aqui na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Eu não sei se você já fez essa pesquisa na cabeça. Você diz, que coisa, gente. Um amigo fulano de tal com câncer, ciclano de tal, câncer, está trabalhando com câncer. Você já viu isso também? Você fala, pastor, mas isso aí está em geral. Sim, uma cidade de 26 mil habitantes, 27. Está demais. Quem às vezes vai lá no HC, que nem eu vou lá chegar, tem muita gente de Santa Rita lá.
Você chega quase Santa Rita, quase tem um lugar preparado lá para o HC. Diz, não, aqui é a turma de Santa Rita. Tanta coisa acontecendo, irmão, a gente ficando olhando. Normal. A qualquer hora a morte, ó. Como que está a sua história de vida? Dando valor ao prazer, ao que está o momento? Olha outro versículo aí, Apocalipse 22, 15. O apóstolo Paulo estava com medo desse inverno aí. Apocalipse 22, 15. Olha o que diz, ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Quando fala cães aqui, não é os cachorros não, viu? Tem gente que fala, eu achei que os cachorrinhos iam para o céu, pastor. Eu também acho que animal vai ter no céu, viu? Eu acho. Não está na Bíblia, mas eu acho. Pelo amor que Deus já teve lá para a arca, e quando fez também com Jonas, os animais, até os animais jejuaram na época de Jonas, eu acho que vai ter, tá, irmão? Isso está falando eu, não a Bíblia, tá bom? Eu acho. Mas aí a palavra cães são aquelas pessoas que mesmo a Bíblia chama de cãs, pessoa que tem cabelo branco. Quando a pessoa já tem cabelo branco, é chamada, os cabelos brancos, chamada de cãs. Ou seja, já tem muita história para contar, uma pessoa já que é anciã, uma pessoa que tem muitos anos. Então ficarão de fora os cães, sabe, aquelas pessoas que mesmo com muitos anos ainda continua embrutecida, ainda continua uma pessoa que não se dobra. Veio o amadurecimento, mas nunca se dobrou. Esse pessoal vai ficar de fora também. Os feiticeiros, aqueles que se prostituem, os homicidas, os idólatras de novo, olha aí, irmão. E qualquer que ama e comete a mentira. Está na palavra de Deus, irmão. Qualquer Bíblia que alguém pegar, está escrito isso aqui, ó. Qualquer Bíblia. Mas a Bíblia é um livro antiquado de interpretar, irmão. Olha, a pessoa lê livro de Paulo Coelho, lê Augusto Cury, tudo atual. Alguém quer ler a Bíblia, diz, a Bíblia é um livro antiquado. A hora que a pessoa começa a balançar o avião, ela diz, meu Jesus de misericórdia. O Jesus que está escrito na Bíblia, antiquado, ela serve na hora do problema. Mas só que na hora de corrigir, não quero ler a Bíblia. Irmão, nós temos que se enquadrar nessa palavra que está escrito. Olha que diz Apocalipse 21, verso 8. 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores. Fornicadores é aquela pessoa que fica com sexo mesmo fora do casamento, tá? Sexo fora do casamento, namoro afogueado mesmo. Aos feiticeiros, aos idólatras, a todos mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bom, está escrito na palavra aí, querido. Na minha, na sua Bíblia nós estamos vendo. Esse que era o inverno do que estava vivendo, o apóstolo Paulo diz, eu estou indo embora, mas eu temo que essa geração não vai ouvir mais a sã doutrina. Eu temo que a geração que vem vindo, Timóteo, fica firme, Timóteo. Eles vão querer mudar o seu coração, Timóteo. Eles vão querer fazer você ficar que não tem nada a ver, mas permanece firme. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Não se desvie para lá e para cá, porque um dia o Senhor receberá na glória. A Bíblia diz que ia estar a si mesmo o tempo. Os homens seriam amantes de si mesmos. Nós vamos ler esse texto agora, quer ver? Vamos pegar lá 2 Timóteo. O pessoal vai pegar aqui mesmo, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Verso de 1 a 9. Olha o que diz aqui, olha lá. Aqui, irmão, está aqui na frente, ó. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães. Vai lendo aí, irmãos, jovens, qualquer um de nós. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, irmão, não consegue perdoar nunca. Caluniadores, incontinentes, ou seja, não consegue ser domado. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias ou mulheres prostitutas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé.
Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Vamos estar na palavra aí, irmão. Ou seja, assim, ó, vai ter notícia para o Datena e para o Marcelo lá, Rezende, vai ter notícia para muito tempo, porque Deus vai colocar o telhado, tudo que está acontecendo, o pessoal vai ficar abismado, e vai aumentando o número, sabe por quê? O pessoal não se dobra. Esse tempo está chegando ou não já chegou, já, irmão? Hã? Chegou ou não chegou? Orgulhosos, presunçosos, incontinentes, desobediência a pai e mãe. Muitas das coisas que nós fazemos hoje, irmão, os nossos avós não faziam para os pais deles. Honravam, amavam, ficavam em silêncio, ia para o quarto. Hoje estufa o peito, encara o pai, encara a mãe. Acontece na igreja. A pessoa fala alguma coisa e diz: deixa eu viver minha vida, pastor. Deixa eu viver minha vida, fala para o líder. Eu sei do que eu estou fazendo. Se fosse numa outra geração, o pessoal obedecia os mais velhos, obedecia aquele que estava ensinando. O professor era segundo pai, segunda mãe, era ou não era? Eu lembro que chegava a falar alguma coisa do professor, diz: eu fui lá na reunião, minha mãe, eu fui na reunião, a professora falou que você está falando muito na classe, hein? É que minha mãe não sabia que a gente ia acabar pregando a palavra, falar demais, não. Eu estava exercitando, né? Ficou falando muito lá na classe, ela disse que está tumultuando o lugar, hein? Hoje fala do, né? A pai e a mãe passam a mão, faz na reunião, para a reunião, diz: não, o meu menino tem que deixar ele falar, e vai falando. O professor fica acuado, com medo. Acabou a autoridade. A gente tem ensinado isso para os filhos da gente. A gente permite isso dentro da igreja. Permite, irmão. Não corrige mais. É melhor ele assim do que, né, pastor? O senhor já viu, né? Irmão, corrige, irmão. Corrige. No seu trabalho você tem que corrigir. O pedreiro vai fazer um trabalho lá, começa a colocar o piso torto, você diz: vou falar, coitado, né? Ele é tão bonzinho. Você não manda ele trocar o piso? Você manda ele trocar o piso. Então faz a mesma coisa com o filho. Faz a mesma coisa, irmão. Corrige. Está na sua mão, está na minha mão. O trabalho vai ser erguido e vai erguer fora do prumo, porque a gente deixou erguer fora do prumo nossos filhos, nossos casamentos. Chegou esse tempo, irmão. Mas para finalizar, irmão, todo o texto sempre vem a graça. O texto é um texto duro do apóstolo Paulo sofrendo, mas olha o que ele diz aí no verso, olha o que ele diz no verso 11. Quem está com o capítulo 4 no verso 11? Quem está aí, ó? Olha o que diz aí. Está aí, Diegão? Não está não? Quem que está? O Elias, faz favor, Elias. Ele diz: todo mundo me abandonou, eu estou sofrendo, eu estou sem ninguém, mas só Lucas ficou do meu lado. Chega a graça, mas ele diz: está difícil, mas Lucas permaneceu do meu lado. Pode passar o que passar, irmão. Sempre vai ter um servo de Deus, uma serva do Senhor perto de você. Sempre vai ter um homem e uma mulher de Deus te amparando, te deixando algo, deixando uma palavra que te levanta. Pode ser seu marido, a sua esposa, seu pastor, o seu líder, um amigo de Deus. Sempre vai ter alguém. Deus sempre vai colocar um Lucas perto de você. Esse texto a gente aprende quando fala de Marcos. Sabe o que aconteceu? E você não precisa procurar não, o pessoal vai só colocar aqui, porque eu vou estar encerrando já. Atos capítulo 15, do verso 36 ao 41. A hora que ele fala de Marcos, é alguém que ele brigou lá atrás, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo brigava, pastor? Ele discutiu com uma pessoa, ele se desentendeu com um rapaz chamado João Marcos. Ele não gostou de uma atitude dele e evitou ele. E passou o tempo, quando ele já estava ficando um pouco mais velho, quando ele já estava pressentindo a morte, ele diz: chama Marcos, manda vir aqui comigo, porque ele me é útil. Ele se arrepende, ele dá tempo para reconciliação. Olha o que aconteceu, do 36 ao 41, vai falar desse Marcos, do qual o apóstolo Paulo está falando. Em alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que era Marcos, né, desde a Panfilha, porque tinha se apartado deles, tinha desobedecido, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Até aí. Ele se desentendeu, cada um foi para um lado. E passou-se muitos anos. Mas quando o apóstolo estava preso, e ele começou a pensar na história da vida dele, ele diz: Timóteo, fica firme. Timóteo, não muda o caminho. Timóteo, Lucas está perto de mim.
eu estou faltando muita gente, mas tem um irmão aqui do meu lado. Se você puder, manda Marcos vir me atender antes do inverno, antes que passe o tempo. Irmão, eu aprendo com essa história que a graça de Deus sempre deixa alguém perto. Mas ainda, quando você vai amadurecendo, você tem que aprender a perdoar e reconciliar, irmão. Não dá para você passar os anos, se tornar um crente embrutecido, um crente que não se dobra, um crente que não pede perdão e nem dá perdão, irmão. Não dá, irmão. Reconcilia logo, pode ser com a esposa, pode ser com o esposo, pode ser com o irmão, o líder de célula, o amigo, pode ser com alguém lá no seu trabalho, irmão. Abre o coração, porque você não sabe quanto tempo tem. No verso seguinte, capítulo 4, no verso 13, diz assim: quando vier, pode deixar esse verso aqui para a gente terminar a palavra, verso 13, 4:13. Segundo Timóteo 4:13, ele diz assim, quando vier, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, os livros, principalmente os pergaminhos. Deixa aí. Ele estava na prisão, e ele começou percebendo que o frio viria. Ele diz: eu deixei uma capa lá na casa de um amigo, lá em Troade, traz para mim, porque o frio vai ser intenso. Ele estava com medo de passar frio, de morrer de frio, de passar frio. Então, quantas das vezes eu e você precisa de um amigo por perto, precisa do Lucas por perto, precisa de alguém que possa aquecer um pouco. E você pode ser esse amigo. Você pode ser esse amigo para alguém. Você pode ser esse amigo talvez para a pessoa do lado. Você pode ser esse amigo para a esposa, para o esposo, para o irmão que você sabe que já não está bem em alguns dias. Você pode dar um pouco da capa do abraço. Nós fizemos isso essa semana. Vamos abraçar um amigo de ministério lá em Piracicaba, que foi mandado embora do trabalho da igreja. Estava vivendo com R$120. Um velho de 70 anos. Senhor de 70 anos. R$120. Teve que voltar a trabalhar depois de todos esses anos. Trabalhou 30 anos numa igreja. O pessoal mandou ele embora. R$120 estava vivendo. Teve que trabalhar de vigia para tentar sustentar a esposa no final da história da vida. É ingratidão, não é, irmão? E quantas das pessoas como esses irmãos nós estamos do nosso lado, às vezes, sabendo que está precisando de algo, a gente não faz nada. A gente pode levar a capa. Ele diz: traz a capa, traz os livros. Às vezes tem hora que a gente está passando tanto problema, que a gente precisa dar uma distraída na cabeça, e alguém pode te chamar você para dar uma volta, ou você pode ser convidado por alguém para dar uma volta, para distrair, porque o livro distrai um pouco, uma boa leitura, né? Como diz a música lá secular, num dia frio, um bom lugar para ler um livro, né? Um lugar gostoso, uma família, amigos, um livro bom, né? Nada melhor do que ter um bom lugar, um lugar para alguém te chamar, amizade. E às vezes a pessoa vai para a igreja e esquece disso. Ele diz: traz também os pergaminhos, traz para mim a palavra. Eu vou ficar nesse calabouço aqui, talvez eu morra, mas eu quero morrer abraçado à palavra de Deus. Eu quero ficar aqui continuando sendo o verdadeiro Paulo que eu fui a vida inteira. Irmão, nessa história que nós lemos, não volte para trás, não se distraia no caminho. Vai chegar os invernos da sua vida, se aqueça na palavra de Deus. Se ficar só Lucas do seu lado, ainda bem que a misericórdia e a graça de Deus te abraçou. Mas que você não faça para os outros, não deixe as pessoas solitárias. Seja você um Lucas para alguém também. Leve você uma capa do amor para alguém também. Leve você também um carinho. Amém? Que possamos aprender isso nos invernos, se aquecer na palavra de Deus. Fique de pé onde você está.